Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Eu vou tratar de um tema que não é necessariamente da política, mas que foi uma coisa que me tocou profundamente. Ontem aqui eu falei de forma lateral sobre isso, e com a Mili Lacombe, que estava aqui presente, mas hoje eu me sinto na obrigação de fazer um debate mais sério a respeito, né? Que é da morte, né, dos 10 meninos do Ninho do Urubu, né, que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. Todos os garotos entre 14 e 16 anos, né, eram 26 garotos que estavam ali no CT, né, do Ninho do Urubu. Eles estavam, na verdade, num container, né, absolutamente, com instalações absurdamente fora do padrão que deveriam ter para abrigar crianças também naquela quantidade, num container que não tinha saída de emergência correta, num container que tinha problemas no ar-condicionado, enfim, quase numa situação análoga à escravidão. Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, porque é impressionante como a gente tem conseguido debater no campo progressista punição às vinícolas que colocaram alguns, talvez dezenas também, de pessoas em condições análogas à escravidão para produzir vinho. Mas a gente não se abre para debater punição ao Flamengo, que matou 10 meninos de 14 a 16 anos há 4 anos e que até agora só ganhou dinheiro com isso. Matou 10, feriu outros 16, muitos deles que ficaram inutilizados para o futebol, não puderam mais jogar bola, famílias ficaram absolutamente abandonadas. Algumas apostavam naqueles garotos, inclusive, para o resgate familiar, né? Deram umas moedinhas para essas famílias. E anteontem, não sei exatamente o dia, sai a denúncia de um engenheiro que foi contratado para fazer auditoria independente para o Flamengo, né? Para o Flamengo. O engenheiro José Augusto Bezerra vai lá e diz: olha, o Flamengo tinha uma instalação elétrica ali problemática, que era a causa do incêndio que levou à morte 10 garotos, e por ordem de um tal de Reinaldo Belotti, que era o CEO do Flamengo, eles adulteraram aquela instalação, mudaram, arrancaram dali, para na apuração do acidente e no laudo que fosse fazer com que a apuração fosse a termo, aquilo não estivesse lá. Ou seja, o Flamengo cometeu um crime numa investigação onde 10 garotos foram mortos. 2 garotos morreram, de 26 que estavam ali. Isso não causou comoção na imprensa, não houve debate sobre isso, se o Flamengo deve ou não ser punido. Um time de futebol em qualquer outro país do mundo, que não fosse os países árabes, como a gente está vendo, que tivesse sido, no mínimo, a imprensa desse país estaria pedindo o rebaixamento, a punição, grandes multas. Não, há um silêncio cúmplice da mídia esportiva em relação ao Flamengo, porque é o time mais rico do Brasil, porque é o time de maior torcida do Brasil, e todo mundo tem medo de falar o que tem que ser falado quando envolve uma grande torcida, quando envolve uma torcida com o poder do Flamengo. Mas a Juve caiu
na Itália por conta de um esquema de loteria esportiva. Né? Times do Brasil são punidos com mando de jogos, 10, 12 mandos de jogos, porque tem invasão de torcida. Times são punidos porque jogaram um chinelo no campo. Quando eu digo invasão de torcida, é uma pessoa. O time da Globo, não. O time da Globo não pode, não é questionado. Rovai, você está brigando com a torcida. Tenho amigos flamenguistas e sei o significado de torcer no futebol. Mas se fosse o Santos, eu estaria aqui dizendo a mesma coisa. Como pedir punição ao Robinho, como fui contra, por exemplo, o Robinho voltar a jogar no Santos. Agora, o crime do Robinho é um crime absurdo, horroroso. Mas é pior ou menos pior do que o do Flamengo? Ou não se discute a morte de 10 crianças? Fica para lá. A gente vai ficar aqui debatendo o chinelo jogado no campo e a morte de 10 crianças deixa para lá. O Flamengo vai sair impune de tudo isso, tendo hoje uma testemunha que participou da investigação, dizendo que a investigação foi fraudada. Fraudaram a investigação. Tem um engenheiro que assinou um laudo dizendo que o Flamengo adulterou a cena do crime. O Flamengo adulterou a cena do crime. Seus dirigentes que respondem pelo clube adulteraram, e se eles que assinam pelo clube adulteraram, infelizmente, amigos torcedores do Flamengo, o clube tem que ser responsabilizado, o clube tem que ter punição, o clube tem que pagar na justiça, o clube tem que cair, o clube tem que ser severamente punido para que isso nunca mais aconteça. Rovai, mas você está falando disso faz 4 anos, mas a entrevista do engenheiro saiu agora. É um fato novo e precisa ser... Por que você está falando de futebol? Porque o futebol brasileiro move montanhas nesse país. O futebol é o que nos dá, inclusive, para fora uma certa identidade. Nós somos conhecidos fora do país por conta do futebol. Muita gente conhece o Brasil por conta de jogadores. Nós temos que moralizar o futebol. Moralizar o futebol é fundamental para moralizar o país. E aí, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: não dá mais para ficar em silêncio em relação ao que aconteceu do Ninho do Urubu. Estão tentando esconder isso de uma maneira absurda. E a mídia esportiva é cúmplice. A mídia esportiva, boa parte dela, não todas, evidentemente, tem medo de dizer a verdade nesse caso. Prefere ficar fazendo aquele discursinho meia-boca, passador de pano, porque não quer criar problemas com a torcida do Flamengo, que não tem nada a ver com isso. Isso não passa por torcida. Isso passa por lei, investigação. Ou a gente vai ficar aqui pedindo investigação para as vinícolas do Rio Grande do Sul e deixar o Ninho do Urubu para lá. Quer dizer, causa mais espanto o que as vinícolas fazem do que a morte dos 10 meninos. Era só para deixar essa questão para reflexão. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos.